Existe um momento que separa duas versões de uma pessoa. A primeira vive reagindo. A segunda começa a construir. A primeira procura culpados. A segunda procura soluções. A primeira espera que algo mude. A segunda decide mudar. E a diferença entre essas duas versões não está na sorte. Não está no dinheiro. Não está nas oportunidades. Está em uma única decisão. A decisão de assumir total responsabilidade pela própria vida. Pode parecer simples, mas poucas escolhas possuem um impacto tão profundo. Porque no instante em que você assume responsabilidade, algo poderoso acontece. Você para de entregar seu futuro para as circunstâncias e começa a colocá-lo nas próprias mãos. Hoje vamos falar sobre o que realmente acontece quando alguém assume total responsabilidade pela própria vida. E por que essa pode ser a decisão mais transformadora que um ser humano pode tomar. Quando algo não dá certo, o cérebro procura explicações. E normalmente procura essas explicações do lado de fora. A economia, o governo, o chefe, o mercado, a família, a sorte, as circunstâncias. E existe uma razão para isso. É confortável. Porque enquanto o problema está fora, não existe obrigação de mudar. Mas existe um preço escondido. Quando você entrega a culpa para algo externo, também entrega o poder. E quem entrega o poder, dificilmente transforma a própria realidade. A transformação não começa quando as circunstâncias melhoram. Ela começa quando a responsabilidade aumenta. Porque responsabilidade produz uma pergunta diferente. Ao invés de perguntar, quem causou isso? Você começa a perguntar, o que posso fazer agora? Percebe a diferença? Uma pergunta cria vítimas. A outra cria protagonistas. Uma paralisa. A outra coloca em movimento. E toda grande mudança começa exatamente aí. No momento em que você entende que talvez não controle tudo, mas sempre controla sua próxima decisão. Muitas pessoas confundem responsabilidade com culpa. Mas são coisas completamente diferentes. Culpa olha para trás. Responsabilidade olha para frente. Culpa pergunta, por que isso aconteceu? Responsabilidade pergunta, o que faço agora? Você não é responsável por tudo que aconteceu na sua vida, mas é responsável pelo que fará a partir daqui. E essa diferença muda tudo, porque liberta você do passado e devolve a capacidade de construir o futuro. Existe algo curioso. Quando alguém assume responsabilidade, as desculpas começam a perder valor, porque percebe que nenhuma desculpa paga uma conta, nenhuma desculpa cria patrimônio, nenhuma desculpa melhora relacionamentos, nenhuma desculpa transforma uma vida. As desculpas podem explicar uma situação, mas nunca resolvem uma situação. E quando essa consciência chega, as desculpas começam a perder o valor. Uma nova mentalidade começa a nascer. A mentalidade da ação. Existe um benefício que poucas pessoas percebem. A responsabilidade aumenta sua influência sobre a realidade. Porque você passa a observar oportunidades que antes ignorava. Passa a identificar soluções que antes não via. Passa a enxergar escolhas onde antes enxergava apenas problemas. É como se o mundo permanecesse igual, mas sua forma de interpretá-lo mudasse completamente. E isso altera decisões. As decisões alteram hábitos. Os hábitos alteram resultados. E os resultados alteram destinos. Muitas pessoas sonham com liberdade. Liberdade financeira. Liberdade de tempo. Liberdade de escolha.
Mas existe algo que quase ninguém percebe. Toda liberdade exige responsabilidade. Quanto mais liberdade você deseja, mais responsabilidade precisa aceitar. Porque liberdade sem responsabilidade gera caos. Mas liberdade acompanhada de responsabilidade gera crescimento. É por isso que pessoas extraordinárias raramente fogem da responsabilidade. Elas a procuram, porque entendem que ela é o preço da liberdade. Quando você assume responsabilidade pela sua vida, suas finanças começam a mudar. Talvez não imediatamente, mas inevitavelmente. Você passa a gastar com mais consciência. Passa a planejar mais. Passa a investir em conhecimento. Passa a construir patrimônio. Porque deixa de esperar que alguém resolva seu futuro. E começa a construí-lo pessoalmente. É nesse momento que a prosperidade deixa de ser uma esperança. E começa a se tornar um projeto. Existe uma frase silenciosa que mantém milhões de pessoas presas. Quando as coisas melhorarem, eu começo. Quando eu ganhar mais. Quando tiver mais tempo. Quando surgir uma oportunidade. Quando alguém me ajudar. Mas a vida raramente recompensa quem espera. Ela recompensa quem começa. Mesmo sem garantias. Mesmo sem condições perfeitas. Mesmo sem certeza absoluta. E é exatamente isso que a responsabilidade faz. Ela substitui espera por ação. Poucas decisões possuem tanto impacto. Porque quando você assume responsabilidade, para de viver como passageiro. E passa a viver como motorista. Os obstáculos continuam existindo. Os desafios continuam aparecendo. Mas sua postura muda. E quando a postura muda, o comportamento muda. A vida começa a mudar junto. Talvez você não controle a economia. Talvez não controle o mercado. Talvez não controle o passado. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você. Sua capacidade de decidir. Sua capacidade de agir. Sua capacidade de construir. E é exatamente aí que mora seu verdadeiro poder. No momento em que você para de perguntar, quem vai resolver minha vida? E começa a perguntar, o que eu vou fazer a partir de agora? Porque esse é o momento em que uma nova história começa. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam pessoas comuns em protagonistas da própria história. Comente aqui embaixo. Qual área da sua vida precisa de mais responsabilidade neste momento? E compartilhe este vídeo com alguém que está esperando a vida mudar, quando talvez esteja na hora de começar a mudá-la. Porque o dia em que você assume total responsabilidade pela sua vida, é o dia em que seu verdadeiro poder começa a aparecer. Enquanto você acreditar que sua vida depende principalmente dos outros, seu poder permanecerá limitado. Mas quando assume total responsabilidade, descobre que a maior força para mudar seu destino sempre esteve dentro de você.